existe uma convergência entre esse universo, né, dos indivíduos, das coisas e dessas instituições, dessas organizações e tal. Que é, de novo, você acreditar em pessoas desenvolvendo um entendimento ali sobre o seu papel, sobre a realidade não só como um lugar de dores, né, vamos dizer assim, mas um lugar de possibilidades também, de alegrias, de festa, né? Acho que a mensagem do desenvolvimento sustentável é esse olhar mais do que só o negativo, tudo que a gente já fez de ruim para o planeta. Acho que é esse olhar bacana também de você acreditar nas possibilidades, de como é que você pode repensar a vida. Isso é feito, às vezes, por lideranças. Tantas pessoas aí que a gente vê ao longo dessa história, né, que conseguiram aglutinar a gente. Eu tenho essa crença de que a complexidade só pode ser resolvida juntando gente. Aqui é o pavilhão do G10 Favelas. O G10 Favelas é um bloco de líderes empreendedores sociais das 10 maiores favelas do Brasil e aqui é uma espécie de hub de negócios. Nós criamos soluções para os problemas que existem nas favelas em diversas áreas. Na área de moda, de logística, de construção civil, de emprego, de alimentação. Olhando para a favela, sempre vendo aquilo que nós temos e não aquilo que falta para que a gente possa potencializar e resolver os nossos próprios problemas. Aqui é o nosso mezanino e essa parte aqui toda funciona Costurando Sonhos. O projeto Costurando Sonhos, ele nasce ali em 2017, com o objetivo de somente capacitar as mulheres. Então eu e a Nilde passamos uma situação de violência doméstica no nosso local de trabalho, onde a gente atendeu uma jovem que tinha sido espancada pelo seu esposo. E a partir desse momento a gente ficou se perguntando o que a gente poderia fazer para transformar a vida das mulheres. Então resolvemos empoderá-las através da capacitação e da geração de renda. Então nós começamos as primeiras 2 turmas com 40 alunas. E depois que a gente capacitou, a gente viu que não era tão fácil assim a empregabilidade, por vários motivos. As mulheres, muitas delas, não têm uma rede de apoio, então elas têm que levar as crianças na escola, pegar as crianças, fazer almoço. E aí a gente resolveu, como alternativa, criar e comercializar nossos próprios produtos. Então, o primeiro produto do Costurando Sonho foram as ecobags. E a gente sempre fala assim, que não é porque a gente já tinha consciência da sustentabilidade, era pela necessidade. Então a gente pediu a doação de retalhos e começamos a fazer as ecobags. Esse é o nosso primeiro produto. A gente nem tinha muita noção que a gente já estava fazendo um projeto totalmente sustentável, economicamente, ambientalmente. Ó, esse look, ele faz parte da coleção Energia e o nome dele não é Gucci, é Paraisópolis. Olha, que lindo! Isso aqui eram camisas da Azul Linhas Aéreas.
Então aqui tudo se transforma e tudo que possivelmente ia para os aterros, o reuso, a gente prolonga a vida. Hoje o Costurando Sonho, ele não depende totalmente de doação. Então ele gera renda, aqui a economia circular é muito potente, então é super. É um projeto, negócio social hoje, né? É sustentável. E falou assim, olha, eu quero ajudar o Costurando Sonhos. Eu tenho 5 toneladas de uniformes. Vocês podem doar para a comunidade. Eu falo, olha, nós somos uma solução para o seu nicho que você... É lógico que vai ajudar a gerar renda na comunidade. Mas hoje a gente vê, é uma necessidade que a empresa tem, e a gente oferece esse trabalho de qualidade. Então, você vê aquelas peças que eu mostrei quando nós entramos nessa sala. São peças, são uniformes de boa qualidade, que estavam em boas condições de uso e provavelmente esses uniformes iam para um aterro. Então, além de gerar renda, a gente é a solução para a empresa. E a empresa faz marketing, vai lá, coloca... Então, ajuda, mas também ganha, né? É um ganha-ganha, que todo mundo ganha. Ganha a natureza, ganha a empresa, ganha nossas costureiras, a nossa equipe. Eu trabalhei de auxiliar de limpeza, trabalhei varrendo a rua, trabalhei de babá e trabalhei muito tempo de catadora, de reciclagem também. Eu caí em depressão, eu fiquei alcoólatra, aí eu buscava a bebida da minha solução. Eu pegava assim, bebia, esquecia os problemas. Como eu cheguei aqui, eu não sentia vontade de conversar com ninguém, era aquele negócio ali, eu não sabia como era o comportamento dessa, daquela, sabe? Aquele mundo diferente para mim. Acho que a maior importância desse projeto aqui é o acolhimento que eles têm. Aqui com todos, que eles pegam e o que eles fazem, bota a gente no curso, depois coloca a gente aqui nessa sala e transforma a gente numa costureira, porque o ser humano só para se ele quiser parar. Só quem pode parar ele é ele mesmo. Esse projeto eu considero ele como uma árvore. Ele te dá o fruto, do fruto tem a semente, você vai saber plantar ela. Não é verdade? Essa semente eu plantei elas e hoje a minha vida antes era desse tamanho, posso dizer que hoje ela cresceu mais um pouco. Essa adesão às mulheres no curso de corte e costura dentro do Costurando Sonho foi porque são 40 dias de capacitação, daí ela já está pronta para exercer sua função dentro do mercado de trabalho ou então montar seu ateliê. Ela pode ficar mais 2 meses dentro da nossa estrutura, ali como estagiária. Agora a gente já tem uns parceiros que nos apoiam para que mantenha essa bolsa. E daí você sai costurando para Miss Mundo, Miss Universo, fazendo roupa para quem você quer. No ano passado a gente fez o vestido da Miss Brasil, que disputou o Miss Universo e ganhou em 2º lugar. Então a gente é pé quente. E ir para Milão, o mundo da moda, o berço da moda, mostrando o seu trabalho, fazendo parceria, para a gente não tem preço. Acho que a gente começou naquela leveza e a gente sempre falava que era de Paraisópolis para o mundo e a gente realmente conseguiu. Foi uma sensação de dever cumprido com a sua comunidade. Ser aplaudido lá na Europa, naquele espaço, a gente fala, é por aqui. Outras pessoas podem chegar lá junto com a gente.
É um espaço que é meu, que é da Sueli, que é do Gils, que é da comunidade, mas eu falo, é um espaço do Brasil. Foi uma experiência muito interessante e uma quebra de paradigma, porque elas foram fazer o lançamento do projeto dentro do celeiro da moda do mundo, para mostrar para as costureiras do Brasil inteiro que elas podem instalar, que elas podem fazer collabs, que elas podem ir para a Europa, que elas podem reinventar essa história que dizia que era uma história de fracasso, que era uma história ruim. Hoje em dia, aqueles produtos que a gente usava, que eram dados como humildes, eles estão sendo cada vez muito mais valorizados e percebendo que nós já, desde antes, por necessidade, já utilizávamos da economia circular, já éramos sustentáveis, já éramos muito mais potentes e agora o mundo começa a enxergar esta moda como uma moda adequada para um Brasil e para um mundo sustentável e melhor para todos. O mais legal, eu acho, que a gente contar essa nossa história e inspirar outras mulheres. De olharem para a gente e falar, caramba, se deu certo para elas, pode dar certo para mim também. Porque eu acho que essa é a nossa maior contribuição que a gente pode dar, é de inspirar outras mulheres, servir de inspiração, que veio de duas mulheres, uma nordestina, outra nortista, uma do Maranhão, uma do Pará, conseguiram chegar onde a gente está conseguindo chegar. No início do Costurando Sonhos, a gente conseguiu capacitar 240 mulheres em corte e costura. Mas hoje é mais especial para a gente, porque está aqui formando nossas primeiras 10 mulheres em modelagem. Nós não somos predestinados a dar errado. Nós não somos predestinados a ser violentos. Nós não somos predestinados a viver, crescer e morrer na favela. De que nós podemos prosperar, transformar a nossa realidade. De que somos nós que decidimos onde queremos chegar e não o que as pessoas vão dizer sobre nós. Nós não somos violentos. Somos violentados todos os dias pela falta de política do Estado, que nos colocaram em bolsões de pobreza, vivendo do básico, com moradias irregulares. Esse não é o nosso sonho. Nós estamos reinventando a nossa história através de criação de alternativas, de projetos que nos incluem dentro da solução e não do problema. Nos definindo não pelo que falta, mas aquilo que nós temos. E aqui nós temos muita força, temos energia, temos pessoas, temos ideias e precisamos buscar investimentos para transformar a nossa vida. Quando você fala em sustentabilidade, você tem que falar em pessoas, porque são as pessoas que vivem nesse planeta e que precisa cultivar a sustentabilidade para que a gente possa ter uma vida cada vez mais saudável. Então, não fazer uma coisa à parte, mas o agente, a pessoa como agente de transformação e de mudança, seja ele no território em que estiver. Por vezes, a gente trata de sustentabilidade nos ciclos mais ricos, nas pessoas mais endinheiradas ou que tiveram mais acesso à educação. Nós precisamos trabalhar a sustentabilidade, o empreendedorismo, a prosperidade desde pequeno para que a gente possa transformar o nosso país. A maioria da população não está no topo da cadeia alimentar. Então nós precisamos fazer com que a base da pirâmide possa crescer, se desenvolver de maneira sustentável e consciente. Tenho uma amiga aqui de Paraisópolis que fala que eu nasci na favela e que eu fui roubada e que depois voltei. Paraisópolis já me deu tanta coisa, inclusive uma filha que eu adotei há uns 2 anos atrás. Então, através do trabalho dentro de Paraisópolis, fez eu realizar meus sonhos pessoais também, que eu não tinha. Então, é uma favela que eu ajudo a transformar a vida, mas que também transforma a minha vida. E eu gostaria muito que em 2050 não tivesse 33 milhões de pessoas passando fome e que não tivesse nenhuma criança
fora da escola e que as pessoas fossem vistas de igual para igual. Não é porque você é branca de olho azul que você tem direito de sentar numa cadeira de rainha. Não é porque você é negra que você tem que limpar chão. Eu espero viver até lá e ver, olhar para trás e falar, eu fiz parte dessas mudanças. Que bom que eu dei minha contribuição. É bacana para o mundo empresarial participar da vida da sua comunidade. Eu insisto nisso porque as empresas têm uma dificuldade grande, né? Ela é muito autossuficiente. Você vê, toda a mensagem da sustentabilidade é para fazer a empresa se pensar como um lugar de pessoas que se relacionam com outras pessoas por meio do seu produto, da sua marca, da sua comunicação, do seu jeito de ser, de fazer, de se relacionar, mas que é com gente que tem uma vida ali, né? Que a gente puder fazer hoje para trazer pessoas para o centro dessa conversa e reconhecer que pessoas são plurais, que nós somos diversos, que diversos somos todos. Sempre que a gente considerar essa pluralidade, do ponto de vista das características das pessoas, do ponto de vista das ideias e tal, vai fazer com que o futuro seja melhor. Olha, o projeto Educador de Valor foi uma ideia que surgiu para fortalecer a carreira de professor, né? O Instituto Alcoa tem como uma das suas estratégias o investimento na educação. E a campanha Educador de Valor foi exatamente, nasceu no sentido de valorizar a carreira do professor. Porque nós percebemos nas comunidades onde a gente atua com o Instituto que há uma carência enorme, como a gente sabe, né? Tanto do ponto de vista pedagógico quanto do ponto de vista administrativo. E aquelas escolas onde, de fato, a gente vê prosperar os projetos que a gente suporta, são as escolas que têm educadores, que têm uma dedicação diferenciada. Não é só o recurso, né? O papel do educador, ele tem uma influência muito maior, às vezes, até do que o recurso que a escola tem. Nós estamos aqui agora na Escola Wilson Ed Molinari e essa escola é a escola do meu coração. Essa é a escola onde eu me formei, é a escola onde eu passei longos anos da minha vida e eu frequentei essa escola do meu 2º até a minha 8ª série. E vim voltar para a escola como professor, né? Atualmente sou diretor da escola e no ano passado eu fui eleito professor de valor. Eu acho que a questão não é nem o prêmio que a gente recebeu, né? Acho que a questão do prêmio mesmo é uma questão até irrisória, porque a gente luta tanto, a gente briga tanto por uma valorização efetiva do profissional de educação e muitas vezes a gente acaba perdendo as boas práticas que os professores têm, né? Então, para mim, essa campanha do Educador de Valor, ela trouxe mais esse viés de valorizar as boas práticas docentes. Então, tanto eu quanto as outras pessoas que foram agraciadas com esse prêmio, eu acredito que foram pelas boas práticas, né? Então, é uma questão bem bacana mesmo, de saber e de valorizar o profissional enquanto aquilo que ele faz em sala de aula, como ele toca o aluno, como que ele modifica a vida do aluno. Muitas vezes a gente vê o professor sendo muito criticado, o professor vindo com, né, mesmo por questões políticas, tem muitos professores que acabam se envolvendo e que eu acho muito importante também, né, que os professores tenham engajamento, né, porque eles são formadores de pensamento, mas muitas vezes o professor ele não tem essa boa visão, né, da população.
E eu acredito que essa campanha ela vem para modificar a visão da população em geral, né? Mostrar, sim, que existem boas práticas que acontecem na nossa comunidade, até em outras, e que precisam ser valorizadas. O professor sendo valorizado, ele trabalha mais feliz. Ele trabalhando mais feliz, ele passa isso para as crianças. Independente, né? Que eu falei, tem que ter amor naquilo que faz. Você tendo amor, você sendo valorizado, você passa isso para a criança. Eu fiquei muito feliz até quando eu soube, porque são 3 etapas, até a gente ficar sabendo, é uma ansiedade, uma agonia, vamos dizer assim. Mas quando eu fiquei sabendo, nossa, eu fiquei assim mega feliz, não tinha palavras, sabe? A hora que você vê o seu nome, você vê a sua foto, você sendo reconhecida, você foi valorizada, né? É um educador de valor, o valor aí tem um peso. Não é na questão de dinheiro, não é pelo prêmio que a gente ganha, né? Mas sim por postos, né? Postos, todo mundo ficou sabendo, todo mundo ficou conhecendo quem era esse educador de valor. Então isso para mim realmente teve um valor, teve um peso muito grande. Nossa, eu fiquei mega feliz. Chorei muito. Na época, assim, eu falava, meu Deus, eu queria até muito que minha mãe estivesse aqui, porque minha mãe me incentivou muito, sabe? Então, eu falei, nossa, tenho certeza que é uma coisa que, pra mim, foi muito importante. Hoje em dia é muito complicado, né? Às vezes quando a gente tem um posicionamento A, um posicionamento B, a gente já é taxado de alguma coisa, né? E enquanto educadores também acontece, existem vários perfis de professores. E é muito complicado, porque a gente se manter de uma forma neutra também é um posicionamento político, né? Então, assim, a sociedade, eu acredito que ela está muito armada hoje em dia. E, às vezes, até chega a intimidar o trabalho dos professores em sala de aula, o que eu acredito, ao meu ver, é algo bem negativo. Então, eu acredito que a população ela também precisa evoluir nesse campo, né? De entender a ação do professor, de entender a formação que o professor, às vezes, quer passar para aquele aluno e tudo mais. Não é reconhecida nem valorizada, que cada vez a gente tem número de formação de professores mais baixo, né? Hoje a gente não encontra pessoas que têm aquele desejo, aquela vontade, aquela tentação em ser professor. A gente vê isso por querer ser médico, querer ser um advogado, com várias outras formações, né? Em sala de aula a gente não percebe isso, nem nos alunos que a gente atua, né? Tem uma pequena parcela que até compartilha com a gente que gostaria de ser professor, mas eu ainda percebo que até a família tenta cortar esses sonhos e esses desejos. Tem uma funcionária aqui que ela é serviços gerais, eu era muito próximo dela, quando eu tinha uns 8, 9 anos. E eu sempre relatei, sempre conversei com ela sempre foi muito minha confidente, a gente sempre é muito próximo de alguém. E aí com os meus 8, 9 anos, eu cheguei a conversar com ela e falei que um dia eu seria diretor dessa escola. E assim, foi algo bem improvável mesmo, mas que acabou se tornando realidade. Ele sempre falou pra mim, Mônica, um dia eu vou ser professor daqui da escola e você é diretor da escola. Aí eu pego e falava assim pra ele, duvido, né? Acho que a gente sabia que ele ia ser grande, muito grande, né? Aí foi
É um prazer pra gente, é um orgulho. Esse menino aqui vale ouro. E não tô puxando saco, não. Obrigado. Não tô puxando saco, não. É verdade, de coração. Eu acredito assim na valorização não só do professor, mas essa valorização das crianças. Nós precisamos valorizar muito as nossas crianças, os nossos jovens. Incentivá-los.